Nós vamos palpar para achar se esse côndilo está mais proeminente para um lado ou proeminente para o outro, em sentido lateral, palpando bilateralmente. Como é projetada uma avaliação de um paciente? A primeira coisa que é projetada na avaliação do paciente é o tempo da dor. A primeira coisa que a gente pergunta para o paciente é o seguinte: há quanto tempo está doendo? A vida inteira? A vida inteira. Então, qual é a primeira coisa que você concebe se há quanto tempo está doendo é a vida inteira? O que a gente costuma fazer é o seguinte: uma reta de regressão linear, cronológica para a dor. Isso eu quero que vocês entendam e apliquem nos pacientes de vocês, se forem pacientes articulares, ok? Isso aqui é para a vida inteira, vocês não vão encontrar em livro nenhum. Isso aqui é um modelo que eu criei para duas situações. Uma situação pautada no modelo médico tradicional e uma situação pautada no modelo biopsicossocial, que é o que a gente trabalha e deve trabalhar. Você a pergunta mais importante é: o que está acontecendo? Eu tenho dor na articulação, eu tenho dor nessa região. Ótimo, você já sabe onde dói. E você não precisa ser a mãe de nada para saber onde dói. Você pergunta: onde é que dói? Põe a mão para mim. A pessoa põe a mão e aí você passa a notar e saber onde é que está doendo. Na articulação do templo mandibular do lado esquerdo. Ótimo. Segunda pergunta e pergunta mais importante é o tempo. Há quanto tempo dói? Sempre doeu. Sempre doeu. Mais de um ano? Não, Mais de um pouco mais. Então, desde um T0, quando começou a doer, eu tenho 5 semanas, 3 meses, o dela está doendo há mais de um ano. Vamos colocar 1 ano e meio. Primeira coisa que você já sabe: 1 ano e meio se encaixa em uma situação aguda ou uma situação crônica? Crônica. Então, essa dor dela é o quê? Nós estamos trabalhando com dor, avaliação de dor. A dor cronificou. O modelo médico passado trabalhava pautado em uma situação mais aguda, em uma lesão de tecido, uma alteração tecidual, e não trabalhava do ponto de vista do paciente como um todo. Não trabalhava o psicológico do paciente nem o social do paciente, que é o que vocês vão trabalhar aqui para frente, biopsicossocial. Avaliando essa situação, a primeira coisa que você deve perguntar é o tempo. O tempo você já encaixou, acima de 3 meses, então é uma situação crônica, cronificável. Já cronificou a dor dela. Provavelmente ela tem uma adequação psicológica para isso, ou uma exacerbação e permanência frente à parte psicológica, e tem um comprometimento social. Aí você vai perguntando: quantas vezes deixou de ir numa festa, ou comer alguma coisa, ou participar de algum evento, ou até mesmo um aniversário, ou sair por conta dessa dor? Ela vai dizer sim, algumas vezes, porque essa dor se encontra mais de 3 meses. Por que eu coloco 5 semanas e 3 meses? Em 5 semanas, quando a gente fala do sistema osteomioarticular, em 5 semanas todas as lesões teciduais têm que ser passíveis de regeneração ou reparo. O que eu quero dizer com isso? Não importa se é um músculo, se é uma cápsula, se é um ligamento, se é um tendão, não importa qual é o tecido músculo esquelético, em 5 semanas ele deve ter regenerado ou reparado de um ponto de vista de uma lesão, por exemplo. Um osso como a mandíbula, ou um osso como o fêmur, ou um osso como o rádio, o húmero, eles têm um processo de consolidação biológica, formação de calo ósseo, de 4 a 5 semanas, ou no máximo de 6 a 8 semanas, mas em 5 semanas o tecido tem que ter o quê? Ou passado por uma transformação e devolutiva do mesmo tecido de origem embrionária, ou o tecido passa por um processo de cicatrização, por um tecido de reparo, por exemplo, por fibrose. Então não importa se formou tecido cicatricial ou tecido regenerativo. Em 5 semanas a dor dela já não está mais relacionada com a lesão. Se passou de 5 semanas, 6 semanas e está doendo, significa que não tem nenhum machucadinho aí. Porque se já tivesse, já teria o quê? Cicatrizado. Ou já teria formado um tecido de mesma origem embrionária, que é a regeneração, que a gente chama, ou teria formado um tecido de outra origem embrionária, como um tecido de lâmina basal, como um tecido cicatricial, que é um tecido de reparo. Não importa, o que importa é que em 5 semanas, se está doendo, não, ou mais de 5 semanas, se está doendo, não é mais por lesão.
Isso significa que não é o teu disco que está machucado, ou o teu músculo está com fibra rompida, porque em 5 semanas, essa fibra, desde um tempo 0 até 5 semanas, essa fibra já foi para cicatrizar, essa cápsula já cicatrizou, esse tendão já cicatrizou e tudo mais. Agora, professor, se já cicatrizou, regenerou, reparou e a dor continua, por que será? Vamos trabalhar com a segunda hipótese. Se essa dor continua num período de 5 semanas até 3 meses, a gente começa a pensar em um caso de edema. Um edema ou um edema residual. Não tem mais a lesão do tecido, não tem mais a injúria, o dano tecidual, mas ainda tem o quê? Uma tumefação, tem um edema. Se tem edema, vai gerar toda aquela história de compressão da cápsula? Sim. Só que esse edema, ele tem que durar, até mesmo se for residual, tem que durar até quanto tempo? Os edemas, de maneira natural, eles regridem. Tem uma remissiva até quanto tempo? 3 meses. E se a dor continua, apesar de 5 semanas de regeneração, reparo, 3 meses de redução do edema e a dor continua? Ela não é mais uma paciente do modelo médico tradicional. Ela é uma paciente do modelo quê? Biopsicossocial. Não estou dizendo que a sua dor seja psicológica ou inventada. Bem provavelmente sua dor começou pelo quê? Por uma tarefa biológica, por uma alteração, por exemplo, biomecânica e tudo mais. Mas a dor se tornou perene e frequente também por características psicológicas e sociais. Principalmente psicológicas. Aquele paciente fica se testando quando acorda. Lembra que eu disse para vocês certa vez? Ah, hoje está doendo mais. Nossa, hoje está doendo como ninguém. Nossa, hoje está... Nossa, fica se testando. Lembra que eu disse para vocês? Nós memorizamos tudo que é importante na vida da gente. Todos os fatos são mais importantemente gritantes, nós armazenamos na vida da gente. O que você estava fazendo no dia do seu aniversário, você lembra? Não foi importante para você? Não foi, mas eu não lembro. Ah, eu estava no rodeio. Aí, estava no rodeio. O que você estava fazendo no dia 5 de setembro do ano passado? Você não lembra? E no dia do seu aniversário, você lembra? Claro que lembra. Você armazena tudo que é importante para você. Inclusive quem? Uma dor que permanece com essa moça por mais de 1 ano e meio, você acha que ela vai armazenar ou não? É claro que ela vai armazenar. Mas armazena onde, professor? Tem uma estrutura neurológica para armazenamento de dor? Claro que tem. O sistema límbico, a parte hipocampal armazena todas as situações, inclusive a situação dolorosa. Então você quer dizer, professor, que eu tenho que fazer de tudo para ela desmemorizar essa dor? Claro, não estou dizendo que seja psicológico, mas tem que esquecer a dor. Mas para você esquecer a dor, é claro que eu tenho que ter uma abordagem biológica também. Eu faço uma abordagem biológica e eu faço o que nós chamamos de educação em dor, que é exatamente o que eu estou fazendo com vocês e fazendo com ela nesse momento, que é educação em dor. O paciente tem que entender o que é a dor dele, o que é ser um paciente provocativo, que fica sempre mordendo ou testando a dor daquele lado, o que é um paciente abolidor, que é aquele que sabe que dói para aquele lado, mas nunca mexe para aquele lado, também é errado, não é? Deixa de usar a musculatura daquele lado. Você vai mostrando para o paciente de que ele tem que começar a se adequar com esses padrões, ele tem que auto-manejar essa dor. Os exercícios que você porventura vem ensinar para esse paciente, ele tem que fazer frequentemente em casa. E é isso que ele deve fazer. Ele tem que ter um auto-manejo dessa dor. Bom, aí você conversou sobre isso com o paciente, explicou dessa parte aí de placebo, de nocebo, lembra? De toda essa área aí. E aí você vai trabalhar o biológico do paciente. Nós vamos poder ir para a luva. Primeira coisa que você avalia é o visual do paciente. Dá para notar, é o que eu disse a vocês. Qual lado dela a bochecha está um pouquinho mais caída? Direito ou esquerdo? Hã? Direito. Direito. Por que é o direito que está mais caído? Qual lado que ela usa mais? Esquerdo. Qual lado que dói? Qual lado você mastiga mais? Então é simples assim. Primeiro, orientação do paciente mudar o hábito parafuncional. Você vai mastigar mais de qual lado agora? Ou vai sempre ter os dois. Disfunção articular, nós avaliamos de uma maneira externa, tanto na região da face quanto da região intra-auricular. Você palpa aqui dentro do pavilhão auditivo, do meato acústico externo, é bonitinho o nome. Pede para abrir a boca, fecha, isso, abre, fecha,
uma disfunção articular. Tá? Imagina, é disfunção articular e é uma disfunção articular grau 3. Por que grau 3? Você tem o que a gente chama de clank. O que é clank? Não é só um estalido, é um pulo articular. Tá? Tem como modificar a situação de clank grau 3? Claro que tem. Com a musculatura está desequilibrada. Nós temos que reequilibrar essa musculatura. Nós analisamos lá, eu senti uma variação de movimento condilar. O côndilo ele não movimenta só nesse sentido rotacional. Ele movimenta em um sentido rotacional e de deslizamento. Ele roda e desliza. Ele roda e desliza. É o que nós chamamos de processo reológico, ou de reologia do côndilo. Quando ele desliza, ele traz consigo quem? A gravatinha borboleta, que é quem? O disco. O disco da ATM parece uma gravatinha borboleta. Ele fica aqui no meio, ó. Ele é uma estrutura mais ou menos dessa maneira. O disco, ok? Ele fica localizado na parte supero-anterior do côndilo. Ele fica mais à frente mesmo. Quando há abertura, o que acontece com esse disco? Esse disco tem que dar base para o côndilo deslizar. Então, quando o côndilo roda sobre o seu próprio eixo, e quando o côndilo desliza para a anterior, ele traz consigo quem? O disco. A gravatinha desce junto. Abre a gravatinha, desce. Fecha a gravatinha, sobe. Abre a gravatinha, desce. Fecha a gravatinha, sobe. O problema dela, bem provavelmente, não está na movimentação tão somente do disco. Está na biomecânica da musculatura. Há um desequilíbrio muscular evidente. Porque há um clank articular. Quando há um problema só de disco, quando você palpa lateralmente, você sente uma tumefaçãozinha, um inchaço, mas não é de edema, você sente uma gelatinazinha. O disco, quando ele está parcialmente luxado, ele não luxa para frente ou para trás, quando a disfunção é lateral, ele luxa para fora. Por isso que você palpa aqui e aqui, porque você sente a luxação fora desse contorno do côndilo. Você tem que sentir apenas quem aqui lateralmente? Apenas o côndilo. Se você sente uma gelatininha aqui, uma bolinha, o seu disco já está luxado para onde? Para fora, nem anterior nem posterior, mas para fora. O caso dela não é de uma luxação de disco. O caso dela é de um desequilíbrio muscular. E aí, além de avaliar o tônus da musculatura fora que a gente avaliou, troquei de novo, coloquei aqui para mostrar o seu pavilhão onde. Além de avaliar a musculatura de fora, a gente avalia a musculatura da onde? Interna. Porque a de fora é quem? Temporal e... Temporal é uma seta. E a de dentro é quem? Pterigoide medial e pterigoide lateral. Aí você vai avaliar a condição muscular de um lado e de outro. Você vai lá no processo pterigoide, você vai lá na região de colo, e a mesma coisa aqui, ó. Não tem massa muscular desse lado. Eu queria que vocês tivessem a mesma sensação de tato que eu estou tendo nesse momento. Ó, massa muscular aqui, e aqui não tem massa muscular nenhuma. É incrível. Não dói, não dói. Oi? Dói. Vocês não enxergaram? Ó, tá palpando em direção ao processo coronoide, em direção ao côndilo. Tá? Você sente a musculatura interna de oclusão. Aqui tem massa muscular. Aqui não tem massa muscular. É claro que ela não é relatador desse lado da palpação, porque só tem osso. Tem uma hipotrofia por dentro.
Mas e por fora? Está forte. O que está faltando? Equilíbrio de quem? Da musculatura interna desse lado, ipsilateral, do lado da dor. Então ela tem musculatura de fora, mas ela não tem musculatura de quem? De dentro. Você vai ter que fazer o quê? Um fortalecimento dessa região de oclusão. Agora, tem que avaliar a abertura da boca? Claro que tem, porque o clank dela dá exatamente no momento da abertura da boca. Nós não sabemos se ela tem um desequilíbrio de musculatura cervical anterior. Tá? Aí teria que fazer a avaliação da força desses músculos. Como? Ela deita de barriga para cima, o famoso decúbito dorsal, ela inclina a cabeça para um lado, ela faz força de inclinação para um lado, força de inclinação para o outro, eu verifico qual área muscular está com desequilíbrio. Poderia ter uma célula de carga manual aqui, para poder segurar aqui, para ver se em newtons força? Claro que poderia. Poderia colocar o guinato dinamômetro aqui na boca e pedir para ela morder de um lado e morder de outro? Claro que sim. Daria diferença? Bem provavelmente daria diferença. Já vou manipular, só para vocês terem ideia. Pessoal, o lado que dói é o lado da esquerda, ok? Qual é o sentido? Essa mão fica na lateral do rosto. Eu não posso colocar a cabeça dela diretamente na máquina, porque eu tenho que sentir minha pressão contralateral da minha mão de força. O que eu vou fazer? Estabilizo. Essa mão vai em direção ao ramo da mandíbula. A pressão é uma pressão posterior e inferior. É nesse sentido. Tem que pegar essa vetoração. Eu não posso nem pressionar muito posterior e nem muito inferior. Então eu faço nesse sentido. Pego a região tenar, que é a região mais gordinha, abaixo do polegar, coloco na região de ramo, relaxa, abre a boca. Lembrando que tem que abrir a boca, né? Como é que eu vou manipular a TM se a boca estiver fechada? Relaxa. Funcionou? Abre a boca e fecha a boca. O que você fez com a minha vida? Nossa, absorvida! Eu não tô entendendo, deixa eu me esperar. Fechei. Abre a boca. Fecha. Cadê o estralo? Vai chorar, não, que chega essa